Fala pessoal, Wellington Nogueira aqui e hoje eu vou comentar um pouquinho mais para você brevemente sobre a nossa solução de ponto EasyDots. Nossa solução de ponto hoje entrega diversas formas de batida de ponto, um painel para o gestor intuitivo que facilita todo o acesso e também garante segurança e assertividade no seu fechamento. Nossa solução foi desenvolvida dentro do escritório de contabilidade, então a gente entendeu bastante as necessidades de cada cliente desse escritório para poder desenvolver uma solução que realmente auxilia empresas de todos os tamanhos. Então não se preocupe se você tem ali 2, 3 colaboradores, 50, 100, a gente consegue atender vocês da melhor maneira possível. Nós trazemos diversos planos, para realmente atingir a sua necessidade. E agora eu vou comentar um pouquinho para vocês como que funciona a coleta das batidas de ponto dos colaboradores. Então, hoje nós temos três formas de coleta de batida de ponto, que seria o aplicativo no próprio celular do colaborador, o acesso na web, no computador também, e o acesso também pelo terminal de reconhecimento facial, que é um equipamento fixo que fica na empresa. Vou começar falando um pouquinho sobre o aplicativo. Esse aqui seria a tela inicial do aplicativo, em que num primeiro momento vocês vão ter acesso às horas ali, trabalhadas. Então, por exemplo, o último registro que eu realizei, o meu resumo de horas do mês, quantas positivas e quantas negativas eu tive. E nesse caso aqui, esse colaborador, ele tem acesso ao banco de horas. Então, ele vai ter acesso aqui, a quanto tempo ele tem no banco de horas. Ele clicou aqui nesse botãozinho para registrar o horário, o botãozinho roxo aqui, automaticamente vai abrir a geolocalização e a cerca virtual do celular. Lembrando, pessoal, que o aplicativo ele também vai funcionar mesmo sem internet, tá bom? Então a gente traz essa segurança aqui para garantir para a empresa que o colaborador realmente vai estar efetuando a batida de ponto dentro da empresa. Hoje, por estarmos 100% por dentro da portaria 671 do Ministério do Trabalho, ela diz que nós não podemos bloquear a batida de ponto do colaborador. Então, se por algum acaso, você colocou a cerca virtual na empresa, tem tudo organizado, e o colaborador ainda assim tentou efetuar a batida de ponto fora do local de trabalho que você delimitou, ele vai receber uma notificação. E ele recebendo essa notificação, se ele insistir em efetuar a batida de ponto fora do local de trabalho, você, como gestor, também recebe essa notificação e pode tomar as medidas administrativas necessárias. Aqui na hora de efetuar a batida de ponto, o colaborador vai bater de acordo com a tecnologia que o celular dele entrega. Então, alguns celulares têm a tecnologia da biometria, do reconhecimento facial, e se não tiver nenhuma dessas duas formas, também pode ser efetuada a batida de ponto por um PIN, que é uma senha de alguns dígitos ali. Wellington, uma dúvida que surge bastante, pessoal, é que às vezes o colaborador pode, por exemplo, entrar no aplicativo do outro. Hoje, com a nossa solução, nós conseguimos bloquear isso, tá? Então, tanto no acesso do aplicativo até na web, que eu vou apresentar um pouquinho daqui a pouquinho, a gente consegue bloquear o logoff do colaborador, Então, ele não consegue sair do aplicativo. Ele vai ter acesso a vai ter um único acesso, Vai poder abrir somente um aplicativo. Se ele tentar entrar em outro aparelho, ele vai dar que ele já está acessado. Em caso de perca, ou trocou de celular, o gestor desloga ele daquele aparelho para daí sim ele conseguir logar em outro. Então, garantindo para vocês mais assertividade e bastante segurança nessa parte também. Falando um pouquinho sobre a batida de ponto da web do colaborador, então vai ser um acesso realmente na web, que ele vai acessar ali, vai ter algumas informações assim como a do aplicativo, e aí ele pode vir aqui e registrar o horário. Então aquela opção, que é o de sair aqui, a gente consegue tirar, também, assim como lá no aplicativo, para que evite do colaborador sair, entrar de novo, Você tem um único acesso na web do computador daquele colaborador. Então trazendo para vocês também bastante segurança. Aqui nós trazemos um pouco do nosso terminal de reconhecimento facial. Ele é um equipamento que ele fica fixo na parede e aí os colaboradores passam e fazem, então, a leitura da face para o reconhecimento da batida. Um equipamento que traz uma durabilidade bem grande, porque ele é resistente à poeira, à umidade, e vocês conseguem ter uma assertividade maior também. Um reconhecimento ali de até 1 segundo, que vocês conseguem, então, ter uma facilidade também nesse controle. O colaborador chega, coloca o rosto, efetua a batida de ponto e entra a trabalhar. Esse dado é coletado e enviado para o seu painel de gestor. Passado então, algumas ideias sobre as coletas de batida de ponto, onde a gente consegue atingir a necessidade do seu colaborador e da sua empresa. Aplicativo, web ou terminal de reconhecimento facial fixo na empresa. Agora eu vou comentar um pouco mais das funcionalidades do aplicativo no celular do colaborador e como ele consegue ter alguns acessos.
Aqui no aplicativo do celular do colaborador, como eu estava comentando antes, a gente tem algumas informações aqui e também aqui embaixo tem as opções de ajustar registro, compensar horas e atestados e declarações. Ajuste de registros é que naqueles casos onde o colaborador acaba esquecendo de bater o ponto, tem uma batida de ponto duplicada que ele precisa desconsiderar, então ele mesmo consegue, pelo próprio aplicativo, fazer uma solicitação de ajuste para o gestor, em que o gestor, no seu painel, faz somente o aceite, né, ou a recusa daquela solicitação. Em caso de compensação de horas, né, às vezes trabalha com banco de horas ali, o colaborador ele pode solicitar para o seu gestor uma compensação de horas, em que também passa por aprovação, né, do gestor. Atestados e declarações, então, ele entra aqui e coloca uma foto, né, daquele atestado, daquela declaração, com todos os dados necessários para o seu gestor. Então, seleciona aqui, abre a aba lá, e aí vai colocar todas as informações e a imagem desse atestado médico. Colocando, fica ali tudo pronto para o envio para o gestor. Nessa tela aqui, pessoal, a gente já entra então para o seu acesso de gestor, em que primeiramente você já consegue ter acesso às demais filiais que a empresa possa ter, aos colaboradores que estão trabalhando em tempo real, você tem esse acesso, então eu tenho a última batida de ponto de cada colaborador e a jornada que ele deveria estar respeitando. Se o colaborador está ausente, provavelmente, né, nos casos desregulares aqui, ou ele esqueceu de bater o ponto, ou ele realmente efetuou a batida de ponto offline, e aí eu vou ter a situação de alguns também, né, que às vezes estão afastados, estão de férias ou licença. Trazemos para a empresa um controle, né, para não depender tanto da contabilidade ou até mesmo por planilhas, de experiência do colaborador. Então eu sei que esse colaborador, o primeiro período dele vai vencer no dia 1/1 de 2025 e quando estiver próximo a vencer esse período, o gestor recebe uma notificação no e-mail, assim como o período de férias. Vocês cadastram um período e a gente vai notificando vocês pelo e-mail. Nessa página inicial também a gente mostra os colaboradores em atraso. Então, em caso, né, do horário previsto dele de entrada, ele bateu algo diferente daquilo, você também já tem essa informação. Lembra que eu comentei sobre as solicitações lá do aplicativo do colaborador? Aqui é onde você vai visualizar essa solicitação. Então, por exemplo, você vai vir aqui nesse caso de um registro duplicado. Eu vou validar que realmente meu colaborador tem uma batida de ponto duplicada e ele realmente registrou, né, solicitou uma exclusão de um registro ali que está duplicado. Faz sentido para mim, vou colocar como uma desconsideração de registro e vou salvar. Assim que eu salvar, já vai alimentar todo o espelho ponto do meu colaborador. Agora vamos imaginar um cenário de um atestado médico em que às vezes a documentação ela está um pouco embaçada. Então eu não posso aceitar essa documentação, né? O que você pode fazer? Dar como recusada, enviar uma resposta para o seu colaborador e lá pelo aplicativo ele fazer uma nova solicitação para ajustar e deixar tudo corretamente aqui dentro. Nessa página inicial do gestor é para vocês terem então dados rápidos até mesmo para algumas tomadas de decisões mais rápidas. E para detalhar mais essas informações aqui dessa tela inicial, nós temos os nossos relatórios, em que a gente vai trazer aqui análise de produtividade, onde você vai saber então quão produtivo está sendo o seu colaborador na área de trabalho, né? Então, por exemplo, de 6 meses, das horas de trabalho dele, quantas às vezes ele fez extra, quanto ele teve de falta, todas as informações você consegue ter. Tem relatórios de espelho ponto, geolocalização dos seus colaboradores, banco de horas ou hora extra, dependendo de como você trabalha aí na sua empresa. Nós também trazemos o relatório de interjornada, que é o período de 11 horas, né, de repouso ali entre uma jornada e outra. Claro que isso também é configurado pela empresa. E o intrajornada também, período de alimentação, em que a lei ela exige que seja no mínimo 60 minutos, dependendo da carga horária do colaborador, mas você também consegue configurar em 1h12, 1h30, dependendo da necessidade de vocês. Trazemos um relatório aqui chamado relatório de inconsistências. Esse relatório aqui, vocês vão gerar um pouquinho antes de fazer o fechamento do ponto dos colaboradores. Por quê? Porque ele vai trazer para você aqueles registros ímpares, se algum dia ficou sem registro, para você realmente fechar o ponto daquele colaborador da maneira correta, né? Então você não vai precisar mais ficar vendo ponto por ponto, espelho ponto por espelho ponto, para definir o que está de errado no ponto do colaborador. Vem aqui, gera esse relatório e já vai trazer isso pronto para vocês. Trazendo um pouquinho ainda dessa parte, né, de trazer essa interação entre a empresa e o colaborador, nós também temos a assinatura do espelho ponto. Então, o colaborador, pelo próprio aplicativo, ele consegue fazer a assinatura do espelho ponto dele. Então, ele vai ter lá o espelho ponto dele, e aí, então, lá mais para baixo vai ter a assinatura.
Tudo isso digitalmente garantido para você guardando essas documentações de uma maneira segura, né, e assertiva também. A gente consegue automatizar esse processo. Pessoal, pode ficar tranquilo, em casos de colaboradores que não têm tanta familiaridade assim com a tecnologia, nós temos também algumas outras formas, né, para poder estar auxiliando em relação a isso. Como, por exemplo, às vezes assinar 3 vezes no papel a assinatura, tirar uma foto aquilo, né, para a assinatura do ponto dele. Então é bem tranquilo também, a gente consegue atender da melhor maneira possível. E aqui então a gente também tem a parte de cadastros, né? Então onde você vai cadastrar os departamentos, os feriados, as funções dos colaboradores e a jornada que ele vai respeitar. E de acordo com esses cadastros é onde o sistema vai entender para fazer todas as considerações. Se vai ser descontado horas, como que vai ser feito todo esse processo. Então a gente consegue auxiliar vocês também nessa parte aqui, deixando a empresa cada vez um pouco mais personalizada de acordo com realmente a sua necessidade que você precisa para estar atendendo as suas expectativas. Na parte de manutenção aqui, nós vamos trazer algumas questões como, por exemplo, as exportações de arquivos. Então, em caso, né, de precisar ali do arquivo AIJ, que é o arquivo eletrônico de jornada, às vezes em caso de processo trabalhista, alguma coisa nesse sentido, nós também trazemos esse tipo de relatório. E também geramos o arquivo TXT para folha de pagamento, em que você consegue selecionar qual que é o layout que a sua contabilidade utiliza, né? Aqui nós temos algumas das principais. Você consegue selecionar e enviar para o seu contador esse relatório pronto para ele só fazer a importação dentro do sistema dele. Também temos a parte aqui então dos usuários administradores, em que então vocês conseguem, né, tá tendo ali os usuários, cadastrando eles para terem acesso à solução, e o usuário perfil, que é o usuário que você limita o acesso dele. Então, por exemplo, o meu acesso dos colaboradores vai ter acesso somente ao acesso do colaborador, né? Já os meus acessos de líderes, por exemplo, aqui, líder de equipe, eu já vou ter um acesso um pouco mais liberado, onde vai ter os relatórios e algumas questões nesse sentido. Então, tudo isso eu consigo configurar e deixar organizado da melhor maneira possível. Pessoal, basicamente, sendo um pouquinho breve com vocês, essa é a nossa solução. Trazemos bastante assertividade, né, nesse controle, garantindo para vocês total segurança e também um fechamento mais tranquilo, evitando qualquer tipo de dor de cabeça. Quer saber mais um pouco, né, sobre os nossos planos, conhecer um pouquinho mais detalhadamente a nossa solução? Chama a gente aí nas redes sociais ou até mesmo diretamente no nosso WhatsApp, que a gente fica à disposição para estar atendendo vocês. Muito obrigado e até mais.